Olá, seja bem-vindo a mais esse vídeo. Meu nome é Sérgio Nogueira e eu sou responsável pelo radiestesia.net, que hoje é o maior site de radiestesia da língua portuguesa. Nesse vídeo eu gostaria de dar uma dica meio rapidinho assim, eu dei uma parada aí para poder falar um pouquinho para vocês acerca de algo que eu acho muito importante da radiestesia. Aliás, para ser sincero, não, eu acho, não, eu tenho certeza absoluta que é muito importante. Muita gente está sempre me perguntando por que a radiestesia para a pessoa não funciona, por que a pessoa não consegue respostas precisas e tudo mais. Existem diversos motivos que podem afetar o andamento de uma pesquisa. Porém, a dica de hoje é concentração. A chave para a radiestesia, boa parte do trabalho do radiestesista será influenciado, será impactado diretamente pelo seu grau de concentração na pesquisa, ok? Então, muita gente que eu vejo que não tem resultado e não tem respostas precisas, quando você vai ver também, a pessoa faz a pergunta e está seguindo, ela faz a pergunta, ela começa a pesquisa dela e aí o pêndulo começa a girar e aí ela já começa a pensar em outra coisa, ok? Ou às vezes ela começa a fazer uma pesquisa e ao mesmo tempo ela começa a falar para você acerca da pesquisa, do que a pessoa pensa e tudo mais. Então, isso atrapalha muito o andamento do trabalho do radiestesista. Você tem que estar bem focado naquilo que você fará e aguardar a resposta, sem ficar se perguntando na hora se vai dar certo ou não, sem ficar pensando nas possíveis respostas. Isso é muito comum, né? Então a pessoa faz uma pergunta e aí ela já começa a pensar na resposta. Então ela enumera algumas características que a pessoa tem, ela enumera alguns sintomas, por exemplo. Bom, eu quero saber aonde que está o desequilíbrio vibracional nesse caso, né? A pessoa, ela sente uma dor aqui, eu quero saber onde está o desequilíbrio vibracional. E aí, aí a pessoa, bom, é no estômago. E nessa hora ela está pensando, claro, só pode ser no estômago, né? Porque a dor é na região estomacal. Então aquilo começa um processo que muitas vezes impede que a pessoa simplesmente obtenha uma resposta, certo? Então a dica hoje é essa: concentração, foco, né? Tem uma questão. Foque a sua mente na pesquisa. Uma vez que você inicia o processo, ou você faz a pergunta, ou você utiliza um gráfico, se você vai utilizar um método de pergunta e resposta, ou algum gráfico de medição, tabela, não importa, mas foque a sua mente naquilo, ok? Então, até mais.